Mas vou seguir e encontrar Porto Seguro para ancorar. Eu sei que puro eu devo ser. A bondade vai me salvar. Na lealdade não me entender. Melhor aventura é andar com você. Eu vou seguir para o Lago Marchar. Eu sei de onde pra lá vou voltar. O mais que tentem não vão me calar. A minha armadura é confiar. Eu vou seguir para o Lago Marchar. Eu sei de onde eu vim. Pra lá vou voltar. Mais que tentem. Bom dia, amigo, bom dia, amiga! Feliz segunda-feira para você e toda a sua família. Vamos começar hoje com uma oração. Obrigado, Senhor, obrigado pelo final de semana, obrigado pelo sábado, pelo domingo, Senhor, pela sexta-feira e hoje aqui, segunda-feira, dia 17 de novembro. Já estamos na segunda quinzena de novembro, praticamente nós estamos caminhando para o final do ano, né? Última quinzena de novembro, depois entramos em dezembro, o último mês de 2025. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, nesses últimos dias do ano, né? Nesses últimos 45 dias, vamos dizer assim, do ano de 2025. Abençoa, Senhor, os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo no podcast, nos ouvindo, e aqueles que estão nos vendo pelos vídeos do YouTube, do Facebook, no Instagram e também no X, no X. Abençoe, Senhor, esse site de notícias, este blog de encontros e também de visualizações de coisas sérias e sagradas. Abençoa-nos, Senhor, nas mensagens que vamos proferir aqui e também naquelas atitudes e palavras que nós venhamos a interiorizar somente as coisas boas, como diz o aconselhamento dos antigos, né? De tudo que se vê, se aproveita o melhor, tire o melhor de tudo. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que estão enfermas, dos mais aspectos, tipo de enfermidade, Senhor, dos mais variados aspectos de enfermidades, faculdades também. Abençoa-os, Senhor, ajude-os, cura-os, Senhor, conforme o teu poder de cura, porque só o Senhor é a vida, pode dar saúde a todos nós. Continua conosco, perdoa os nossos pecados, fortaleça cada vez mais a nossa fé e também a nossa aventura diária de procurar-te, de conhecer-te cada vez mais. Perdoa a nossa negligência, perdoa a nossa procrastinação e ajuda-nos, Senhor, a sermos perfeitos como é perfeito o Pai Celestial, o nosso Pai Celestial. É o que nós pedimos, Senhor Jesus, é o que nós pedimos, ó Pai, é o que nós pedimos, ó Santo Espírito, que habita em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Senhores, senhoras, vamos primeiro ler a meditação matinal, ok? E a meditação matinal desta segunda-feira, né? Segunda-feira, dia falando sobre o novo mundo, 17 de novembro, nós tivemos aí o sábado, que foi o dia da proclamação da República. Pouco se falou, porque se tratava do sábado, né? Pouco se falou sobre a República, e nós vivemos numa República representativa ou federativa, né? Que na verdade ultrapassou todo tipo de o que representa uma República federativa, pois nós temos na verdade uma ditadura no Brasil, uma ditadura da toga, e nós temos no poder executivo um incompetente no poder, né? Uma pessoa semi-analfabeta ou analfabeta estrutural, e nós realmente não conseguimos mandar o nosso país para frente, porque nós temos um ditadorzinho lá da toga que está se achando dono do Brasil, mas que em breve vai cair, né? Porque na verdade o dono do Brasil
chama-se Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo está vendo todas as imperfeições e injustiças que estão sendo cometidas, e logo a gente sabe muito bem, quem já conhece história, quem já conhece teologia, quem já conhece profecia, Jesus Cristo vai intervir, né? E vai intervir de um poder de direita que vem lá do norte, né? Um poder de direita que vem do norte. E esse mesmo poder de direita, depois, mais tarde, vai procurar, né? Caçar os maus da esquerda hoje em dia, mas também ao mesmo tempo vai se tornar um poder ditatorial que vai caçar as pessoas que lutam pela liberdade no mundo todo, né? Porque esse mesmo poder de direita mais tarde vai se voltar contra a liberdade de expressão, principalmente a liberdade de expressão religiosa, né? Isso logo vai acontecer. E nós estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. O Apocalipse, a revelação, o último livro da Bíblia, acontecendo diante dos nossos olhos. E é por isso que nós estamos vivendo num tempo solene, num tempo de preparação, de melhor preparação, para recebermos o governo definitivo, né? Que será o governo não da besta, como é atualmente, né? Mas será o governo definitivo do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós e nos salvou dos nossos pecados, né? Em breve ele retornará. Nós estamos aqui no aguardo do retorno da vinda de Cristo. Mas hoje, 17 de novembro de 2025, né? O assunto aqui proposto pelo escritor da meditação matinal deste ano, né? Que tem por título Descobertas da Fé, o devocional diário, é o Rodrigo Silva, né, cientista, etc. E ele nos propõe o seguinte tema para hoje: Novo Mundo. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21, 1. Recentemente, Laura, que é a esposa dele, do Rodrigo Silva, Laura e eu compramos um carro novo. Isso novo para o ano passado, né? Porque esse ano já não é mais novo, né? Quando você lê isso, pode pensar que saímos da concessionária com um carro zero ou seminovo. Mas não foi bem assim. Do mesmo modo, quem reformou a casa afirma que ela está novinha em folha. E o funcionário que se aposentou com 45 anos de trabalho é recebido como o mais novo membro do clube de aposentados. Observe que o adjetivo novo tem mais de uma conotação, que vai desde algo inédito a algo reformado. Qual seria o sentido dessa palavra na descrição apocalíptica de novo céu e da nova terra? Quando lemos as Escrituras, percebemos que Deus ama novidades. A Bíblia diz: eis que faço nova todas as coisas. Verso 5. E como isso funciona? Os teólogos discutem se esta renovação seria um grande reset, onde Deus zeraria tudo para instituir um novo começo, ou restauraria o velho mundo para se tornar à semelhança do que era antes do pecado. O texto de Apocalipse 21, 1, assim como o de 2 Pedro 3,13, é praticamente uma citação de Isaías 65, verso 17. Nesse versículo, o profeta dá uma ideia de continuidade e renovação, tendo Jerusalém como o centro da terra renovada. João também fala da nova Jerusalém que desce do céu, Apocalipse 21, 2. Uma antiga tradição judaica iguala essa Jerusalém ao Éden ou paraíso perdido. O grego do Novo Testamento usa duas palavras para novo. Neos, né? E
Kainós. Neos significa novo no sentido de mais recente no tempo. E Kainós no sentido de novo em qualidade, diferente em natureza do antigo. Resumindo, Neos significa inédito e Kainós tem o sentido de novo e melhorado. Tanto Apocalipse 21:1 quanto 2 Pedro 3:13 usam o termo grego Kainós. Assim, a linguagem bíblica abre margem para entendermos que Deus não fará um novo planeta, mas purificará este em que estamos, dando-lhe uma renovação total. Teremos um corpo transformado e comeremos os mesmos tipos de frutos que Adão comia, inclusive da árvore da vida. Tudo será restaurado e nunca mais veremos qualquer traço do grande conflito, exceto as cicatrizes de Cristo, que fazem parte do preço eterno que ele pagou para que tudo o que agora imaginamos se torne uma realidade. Tudo de bom, né, que imaginamos, porque tem coisas que imaginamos que não é tão boa assim, é coisa ruim, né? Vamos lá. E a lição desta semana passada foi a lição 7, né, que nós estudamos sobre lealdade suprema, adoração em zona de guerra. A lição desta nova semana é outro assunto, tá? É a lição 8, né? E o assunto é gigantes da fé. Josué e Caleb. Vai falar sobre Josué e Caleb, esses dois homens que são considerados na Bíblia gigantes da fé. E o texto está baseado em Hebreus capítulo 13:7, o texto da semana, tá? Hebreus 13:7. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e, considerando atentamente o fim da vida deles, e imitem a fé que tiveram. Então aqui é um texto de Abacuque, né? Que nos recomenda, Abacuque nos recomenda que, aliás, Hebreus, né? Hebreus, na verdade, Hebreus capítulo 3, verso 7, fala que nós devemos lembrar dos nossos líderes, né? Considerando atentamente o fim da vida deles, imitemos a fé que eles tiveram. Então, quem que é um líder? Um líder é praticamente quase que um pastor, né? Um conselheiro, um especialista em resolver problemas. O líder é um especialista em trazer soluções, um especialista em resolver problemas, tá? Isso é um verdadeiro líder, né? E ele resolve problemas não somente com palavras, e estrutura, e conceitos, e definições, mas também com atitudes, né? Eles são verdadeiros exemplos a seguir, né? Então, todo pai sabe que os filhos aprendem pelo exemplo. Acabei de dizer a palavra, né? Certo? Quantos pais já se preocuparam ao ver seus filhos seguirem seus maus hábitos em vez dos bons? Independentemente da idade, é comum acharmos mais fácil fazer o que é errado do que o que é certo. Isso faz parte da nossa condição como humanidade decaída. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Foi o que o apóstolo Paulo escreveu e deixou-nos em Romanos 7,15. Quem de nós nunca se identificou com essa descrição? Desde o nascimento somos moldados pelo poder do exemplo. Aprendemos as coisas mais básicas da vida, como andar, falar e expressar emoções, imitando as pessoas ao nosso redor. Mesmo na vida adulta, ainda precisamos de modelos. Embora ninguém seja perfeito, podemos admirar e seguir os traços espirituais daqueles que se tornaram
gigantes da fé. Então, nesta semana, vamos estudar 2 gigantes da fé. O que fez com que esses 2 homens, Josué e Caleb, se destacassem em sua geração e desempenhassem um papel fundamental na vida do povo de Deus durante um dos períodos mais importantes da história de Israel, quando Israel estava se formando como nação e ainda estava conquistando aquelas cidades-estados ali da região da Cananeia. O exemplo para o povo que estava se formando uma nova nação, a nação de Israel, foi Josué e Caleb. Ontem, domingo, falou sobre fidelidade, mencionando que em Números 13, 6 e 30 a 32, Josué 14, 6 e 14, fala sobre Caleb. Quem foi Caleb, né? Qual foi a sua importância dentro do povo de Israel? Então, a Bíblia nos conta que Caleb era um amigo de Josué, um dos guerreiros de Israel, fiel a Deus, né? Aqui fala o nome do pai de Caleb e suas atitudes em relação à conquista da terra de Israel e como ele auxiliou muito bem Josué nas guerras e batalhas. E como ele se posicionou sempre ao lado de Deus, acreditando em Moisés, acreditando na palavra de Deus, acreditando em Deus, e tinha um relacionamento íntimo com Deus. E era um homem destemido, fiel na balança, né? Ele era uma pessoa que realmente se posicionava sempre ao lado de Cristo Jesus. O nome Caleb vem da palavra hebraica Caleb, que significa cachorro. É isso que significa Caleb, cachorro. Que no Antigo Testamento é geralmente usada de forma negativa. No entanto, em cartas e hinos fora da Bíblia, o termo Caleb era utilizado para descrever a coragem, perseverança e lealdade de um servo ao seu senhor. Nesse sentido, Caleb honrou o significado de seu nome, mostrando ao longo de sua vida uma fidelidade imbatível ou inabalável ao seu Senhor. Quem era o seu Senhor? Yahvé, Jeová, Deus. Então nós temos que exercer essas qualificações, essas qualidades, né? Coragem, perseverança e lealdade de um servo ao seu Senhor. Isso nós temos que desenvolver nos dias atuais em que nós estamos vivendo. Caleb teve a coragem de expressar suas convicções, mesmo quando a maioria dos espiões ou dos espias discordaram dele e o povo de Israel o ameaçou de morte. O que isso significa sobre o seu caráter? Ele se tornou, mesmo diante da ameaça de morte, quando os outros demais pegarem pedras para atirar nele, em Josué e em Moisés, eles permaneceram firmes ali, leais a Deus, né? Isso demonstra que quando aquele povo o povo de Israel pegou em pedras para matá-los, porque eles estavam sendo fiéis a Deus, porque Deus tinha mandado eles avançarem e destruírem aquelas cidades cananeias, porque Deus estaria guerreando pelo povo de Israel, e eles amedrontados ouviram mais os outros demais espias, dizendo que os espias diziam que ali era terra de gigantes, era uma terra inacessível, o exército das cidades era um exército fortíssimos, e que o povo de Israel jamais conquistaria aquelas cidades e aquela terra. Ficaram com medo, amedrontados e acovardaram-se. Já Caleb e Josué não, que também fazia parte dos 12 espias, né? Caleb e Josué se mantiveram firmes ao lado do Senhor, de Yahvé, ao lado de Moisés, e disseram: não, o Senhor é conosco. Nós podemos sim destruir os exércitos dessas cidades. Nós podemos sim destruir os gigantes que existem nessas cidades, porque o Senhor é conosco. E aí os demais se revoltaram, pegaram em pedra, né? Amedrontados, acovardados, dizendo que eles morreriam na mão daquelas outras nações, daqueles estrangeiros ali, dos gentios, né?
e que tentaram matar Caleb, Josué e Moisés. Só que Deus interviu e falou, não vai acontecer isso, né? Vocês não vão apedrejar meus servos, porque eles são fiéis. E vocês, essa geração que tem de 20 anos para cima, hoje, né? Não entrarão na terra, vocês morrerão aqui no deserto, porque eu não permitirei que vocês, que fazem parte dessa geração de 20 anos para cima, entrem na terra, porque vocês são uma geração corrompida. E eles tiveram que ficar 40 anos no deserto, até aquela geração passar, morrer, e só as pessoas de 20 anos para baixo, então conquistaram a terra de Canaã, né? E os únicos de 20 anos para cima, que permaneceram vivos e conquistaram, estavam entre aqueles que conquistaram a terra de Canaã, foram justamente Caleb e Josué, né? Por quê? Porque permaneceram firmes ao lado de Deus. Pense nos importantes líderes israelitas que eram contemporâneos de Josué e Caleb: Shamua, Shafate, Gigeal, Paute, Gadiel, Gade, Amiel, Setur, Nabi e Jeuel. Consegue lembrar de algum desses nomes? Não, né? Por quê? Esses são os nomes dos outros 10 espias enviados por Moisés para explorar a terra de Canaã. Eles caíram no esquecimento porque seus nomes não foram dignos de ser lembrados. O relatório que trouxeram retratou a terra prometida como impossível de ser conquistada. Eles se viam como gafanhotos em comparação com os gigantes que habitavam algumas áreas da terra e ficaram apavorados ao se depararem com os muros intransponíveis das cidades fortificadas em Canaã. Caleb, um dos 2 espias que trouxeram um relatório positivo, assumiu a liderança ao apresentar outra possibilidade, a atitude de fé. Ele estava disposto a defender o que sabia ser certo, mesmo diante da oposição e da ameaça de morte. Toda a congregação disse que Josué e Caleb deviam ser apedrejados. Caleb, quando resolveu pegar a sua parte da herança da terra, ele pediu a Josué: dê-me uma montanha, dê-me esta montanha. E que montanha era esta que ele estava se referindo? Em Josué capítulo 14, 6 a 14, Números 14, 24, e também 32, 12, Deuteronômio 1, 36, Lucas 6, 45. Como você descreve a atitude de Caleb a Josué? O que significa seguir ao Senhor de todo o coração? Josué 14, 8. Então, Caleb, ele era valente, leal ao Senhor. Ele pediu a montanha, né? Dá-me esta montanha por herança para mim e para os meus filhos. Por que Caleb pediu isso, né? Vamos ver. Caleb nunca se esqueceu da promessa que o Senhor lhe fizera por meio de Moisés, de que ele entraria na terra onde seus pés haviam pisado. Números 14, 24. 45 anos depois, ao se referir ao seu próprio relatório sobre a terra prometida, Caleb disse, ele declarou: eu lhe relatei o que estava no meu coração. Josué 14, 7. Ele foi sincero, foi leal, foi verdadeiro e corajoso. Seu relato se baseava na convicção de que, com a orientação e auxílio de Deus, Israel seria capaz de conquistar aquele território. Em contraste com o relato dos outros 10 espias que semearam medo entre os israelitas, Caleb demonstrou um profundo comprometimento e confiança na promessa do Senhor. A expressão hebraica diz literalmente: seguir plenamente o Senhor, Josué 14, 8. Essa frase significa: eu fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Ou segui o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Ao contrário de outras pessoas que se deixaram levar por deuses estrangeiros
e não seguiram o Senhor completamente. O coração de Caleb estava totalmente dedicado ao Senhor, dedicado a ele, Yahvé. Essa mesma expressão é repetida 2 vezes mais tarde, destacando a fidelidade de Caleb. Josué 14:9 e Josué 14:14. O próprio Senhor afirmou que nele havia outro espírito, Números 14:24, ou um espírito diferente, que distinguiu Caleb e Josué dos outros demais 10 espias. Mesmo aos 85 anos, Caleb continuava a ser um exemplo do que o Senhor pôde realizar por meio de pessoas cujo coração é completamente dedicado a Ele, a Deus, a Yahvé e a sua causa. Aos 85 anos, ele ainda se considerava um homem forte, disposto a enfrentar os gigantes que estavam lá no monte. E ele pediu aquele monte para ele. Essa mesma expressão é repetida 2 vezes mais tarde, destacando a fidelidade de Caleb. O próprio Senhor afirmou que nele havia um outro espírito. Caleb entendeu que o território que cada tribo receberia era diretamente proporcional à ousadia com que reivindicavam as promessas do Senhor e à extensão de terra que estavam dispostos a pisar pela fé. As promessas de Deus não se cumprem automaticamente, independente de nossa vontade. Elas, as promessas de Deus, exigem que nossa fé seja acompanhada de ações decididas. O termo hebraico ulai, que significa se, Josué 14:12, pode expressar medo e dúvida, mas geralmente indica esperança e a expectativa de que algo positivo acontecerá. Gênesis 16:2, Números 22:6, 11 e Números 23:3. Que concessões, mesmo que pequenas, podem nos impedir de seguir plenamente o Senhor? Fazer concessões. Não temos que fazer concessões nessa questão de sermos leais e obedientes e submissos à vontade de Deus. Nós temos que ser taxativos em seguir a Deus. Nós temos que ser firmes no propósito de obedecer a sua lei e nos submetermos à sua vontade. Não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Porque toda vez que nós priorizamos a nossa própria vontade, nós colocamos no trono da nossa mente o nosso eu, o nosso ego. E deixamos então de seguir ao Yahvé, de seguir a Deus. E nos tornamos idólatras, ou na verdade ególatras, porque agora nós estamos seguindo o nosso ego, né? E não o que o Senhor diz-nos na sua palavra e no nosso relacionamento para com Ele. Então nós precisamos sermos taxativos, decididos, leais e submissos à vontade de Deus, mesmo nesses dias impróprios que nós estamos vivendo, nesses dias subversivos, nesse dia onde o que é errado é considerado certo e o que é certo é considerado politicamente incorreto, né? Então nós temos que ser firmes. Ou nós somos cristãos verdadeiramente obedientes ao ide de Jesus, ide e pregai o evangelho, né, a todas as nações, povos, tribos e língua, ou nós somos negligentes e não seguimos ao ide de Jesus, ao comando de Jesus, ao imperativo de Jesus. Jesus disse ide, ou que seja, vai. Ele está imperando, ele está mandando, ele está ordenando. É imperativo. O ide é imperativo. Então, se o Senhor disse vamos, vamos. Se o Senhor disse não vamos, não vamos. E se o Senhor falou para você pregar o evangelho, então pregai. Pregai com as suas palavras, pregai com as suas atitudes, pregai através das redes sociais que Ele lhe facultou. As redes sociais servem para fazer o bem, para livrar o mundo do mal. Então, nós temos que usar todas as
os métodos que Deus nos proporciona nos dias atuais. Nós temos que ser firmes nessa relação nossa com o nosso Deus. Tipo Caleb, tipo Josué, no passado, nos tempos bíblicos. Vamos ver aqui se a gente consegue abrir, para nós vermos como que está o clima de Cuiabá. Agora está 28 graus, né? Alerta de tempestade. Então vamos ver a previsão completa para nossa região aqui. Vamos lá. Então Cuiabá hoje, vamos esperar abrir, está abrindo, né? Como será o clima aqui, né? A mínima, a máxima, né? Para que nós saibamos como agir no dia de hoje, né? Mas sabe que tudo tem a ver com o clima, né, gente? O clima nos proporciona até aquela força de vontade, né? Para fazermos os deveres do dia a dia. Enquanto está abrindo aqui, está demorando a abrir, né? Nós aqui, vou pedir para você, colabore aqui no nosso QR Code, mande uma ajuda aí, tá? R$2, R$5, R$10. Se você tiver $1 milhão, né, e quiser doar esse $1 milhão para uma boa causa, é só você entrar aqui e mandar no nosso Pix, tá? Nesse QR Code que está aqui do lado, né? PagBank, em nome de Orivaldo Valdomiro de Azevedo, que sou eu mesmo, tá? Para uma boa causa, para pregação do Evangelho e para conquistar pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Essa o principal objetivo deste canal Conectados 7 Podcast, tá? Incrível, pessoal, não abriu, né? Até agora não abriu para falar sobre Cuiabá. Bom, isso denota o quê? Bom, isso denota muita coisa, né? E uma das principais é que não está abrindo mesmo, tá? Então, já sabemos já que Cuiabá não vai estar num clima favorável para nós hoje, né? O dia amanheceu nublado. Tem uma previsão de tempestade, né? Pode cair uma chuva forte nessa região da Grande Cuiabá. Talvez nós cheguemos aí aos 32, 34 graus. Um clima... tá quente aqui, tá abafado, porque a gente não consegue ver o sol, tá? Uma nuvem branca, né? Meio cinza, paira sobre toda essa região aqui da Baixada Cuiabana, de Cuiabá. E há uma expectativa de chuva, tá? Vamos desligar aqui para a gente não passar dor de cabeça, né? Pronto, tô desligando, desliguei, pronto. E é isso aí, beleza? Vamos deixar para lá. Então as notícias de hoje, sobre indicadores econômicos e tudo mais, a gente não vai passar hoje, tá bom? Hoje é dia 17 de novembro, né? E segunda-feira, várias notícias, né? Inclusive do julgamento de Bolsonaro, fala sobre também do julgamento do filho do Bolsonaro que está nos Estados Unidos. Eles querem condenar também o menino que está lá fora, acusando eles falsamente. Você sabe qual será a consequência da falsa acusação, né? Da perseguição política e falsa acusação. Você sabe que está na Bíblia Sagrada. Então aquele homem que está na liderança dessas acusações, que na verdade ele é advogado, ele é acusador, ele é vítima e também é juiz, que é aquele careca que está no Supremo Tribunal Federal, logo ele sofrerá as sanções dos céus, da justiça verdadeira. Porque até agora, aqui no Brasil, não apareceu nenhum cara que encarasse ele e enquadrasse esse homem, né? Por causa de ações políticas, né? E por causa também de planejamento político da grande loja maçônica no Brasil. Os maçons pegaram Alexandre de Moraes e querem que ele seja candidato à presidência da República, ou ano que vem, ou 2030. Porque eles sonham com Alexandre de Moraes no comando do Brasil. Imagina um ditador, né, como já é ditador no judiciário. Imagina um ditador no executivo nacional, né? O que ele não vai fazer, né? Vai mudar a Constituição brasileira, como ele tem feito várias vezes, a seu bel prazer, né? E vai perseguir os seus inimigos, porque ele é uma pessoa rancorosa que persegue seus inimigos, principalmente os seus inimigos políticos, né? Ele é uma pessoa rancorosa, todo mundo já viu isso. As atitudes dele, as falas dele, a maneira como ele conduziu todo o processo, né? Do termo golpista, né? Entre aspas, porque tudo para eles é golpe, né? Tudo que contraria a vontade política dele, as intenções políticas dele, é golpe.
né? Então ele é acusado, ele acusa, né? Ele é o juiz também que dá o veredito. Ele também é testemunha, porque o Taranto testemunha, porque ele usa ele mesmo, os argumentos dele em todas os textos, né? A peça jurídica dele, como também se fosse testemunha de tudo. Ele é uma pessoa, assim, intratável, né? Tanto é que muitas pessoas ali no próprio Supremo Tribunal Federal estão saindo fora dele. E aqueles que estão se aproximando dele, tá vendo quem é realmente de caráter e tá já assim com a orelha em pé. A não ser que seja burro demais para não ficar de orelhinha em pé, né? E sair fora de Alexandre. Porque Alexandre, intencionalmente, ele quer ser presidente, ele quer ser o líder maior do Brasil, né? Já não bastasse o que ele já tirou o Lula da prisão, né? Botou o Lula como presidente, porque nós todos sabemos que a eleição de Lula foi, na verdade, uma fraude eleitoral, né? E todos sabem disso, ninguém é besta de falar que não foi fraude eleitoral. E o próprio Barroso confessou isso. O próprio Alexandre, ele não confessa, mas o Barroso confessou e ele falou em discursos e em palestras públicas como eles fizeram para que Lula chegasse ao poder no Brasil novamente e como eles derrotaram, entre aspas, o bolsonarismo, né? Que na verdade o que era a direita, como eles derrotaram a direita, né, no Brasil. Porque eles são de esquerda, eles são socialistas comunistas, assim eles dizem que são, né? Mas na verdade eles querem casa em Miami, eles querem o melhor e último iPhone de época, querem viver uma vida palaciana e de luxo, né? E que o restante do povo, os pobres, que eles chamam de pobres, que se lixem, né? Outros seres humanos que eles denominaram de pobres que se lixem. Então, na verdade, eles são ditadores, né? Eles são pessoas que realmente não estão pensando no bem de toda a população brasileira. E só o brasileiro burro, que não estuda, que não lê, que não conhece história, que não conhece filosofia, que não sabe nada de política, nem de economia e nem de religião, teologia, que cai na conversa desses caras e dizem que eles são nossas autoridades. Na verdade, eles são nossas autoridades, mas autoridades para o mal, né? Onde eles visam só o bem comum deles e que o povo, o restante, a maioria do povo, se lasque, né? Então, cada um com a sua competência, né? E a competência deles é realmente fazer o mal para os outros, né? Eles não estão pensando verdadeiramente na soberania do Brasil, não estão pensando verdadeiramente na democracia no Brasil, eles não estão pensando verdadeiramente no Estado de Direito do Brasil, porque eles mesmos pisam no Estado de Direito. Eles mesmos já vomitaram e fizeram as coisas feias deles em cima da nossa Carta Magna, da nossa Constituição, da nossa lei federal. Então, muitas vezes, eles fizeram mal para todo o povo brasileiro. O povo brasileiro já reconheceu isso e eu espero que a maioria se sinta obrigada a votar e vote e tire esses ditadores do poder no ano de 2026, né? Essas pessoas que são nefastas e fazem mal ao Brasil e tiram a paz, a segurança e a tranquilidade do Brasil, porque na verdade esses homens são boi de piranha, né? Do crime organizado, porque quem fomenta eles, quem paga eles, quem os mantém no poder e existindo enquanto autoridades do Brasil é o dinheiro do crime organizado, né? Não é à toa que esse cidadão fora, no passado, advogou, a banca de advocacia dele, da esposa dele, advogou em prol do PCC, lá em São Paulo, né? De criminosos do PCC, né? E esse homem escreveu livros, né? Ele falou muitas coisas nos livros, mas ao mesmo tempo, tudo que ele falou, no livro mesmo, ele fala que envergonha das coisas que ele escreveu no livro e defendendo as nossas leis, na verdade, né? E porque ele passa por cima das próprias coisas que ele escreveu nos livros dele, né? Como jurista, dizem aí que ele é jurista, né? Na verdade, ele defenestra a nossa Constituição, ele odeia a nossa lei, a nossa Carta Magna, né? E ele faz o que ele faz, fazendo inclusive nas
nos apontamentos jurídicos dele, né, nas peças jurídicas dele, uma outra Constituição, né, uma outra lei. Né, ele interpreta a Constituição do jeito dele, né, para se manter no poder, para se manter seguro no poder e para perseguir e condenar os seus desafetos políticos. Porque hoje o nosso judiciário se tornou político e não judiciário, e não jurisprudente. Né? Então nós estamos, na verdade, aí de mãos amarradas, a não ser que venha uma outra força de fora, e já veio através da lei Magnitsky, onde esses homens realmente sejam defenestrados da face da terra, sejam presos, né? Arguidos, presos e realmente cumpram a lei, né? A de verdade, né? A liberdade de expressão e tudo mais que eles estão procurando, você dar direito ao seu oposto, à sua oposição. É como Voltaire disse, né? Voltaire, grande filósofo Voltaire francês, ele disse o seguinte: eu não concordo em nada do que você diz, em nada do que você defende, mas eu advogo o direito de defender você, né? Eu advogo o direito de concordar com o contrário, né? E de defender a sua liberdade de expressar e de falar e de agir da maneira como você fala e age, né? Então você tem que respeitar o contraditório, né? E dentro da lei, né? Se submeter ao contraditório muitas vezes. Dentro da lei. A lei é a lei, né? A lei é a lei. Dura é a lei, mas ela é a lei, né? Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei, né? É a lei. Que Deus abençoe você nesta segunda-feira que começou. Cuidado com a temperatura, cuidado com o clima. Essa questão da COP30 é muito séria. Eu fico envergonhado de saber que tem pessoas inteligentes que ainda é negacionista, né? E não entendeu que nós temos que tomar providências a respeito do que nós fazemos com o nosso lixo, a maneira como nós tratamos o meio ambiente, né? A fauna e a flora. Tudo isso tem a ver com que nós estamos, consequentemente, recebendo o retorno da própria natureza, né? A respeito do clima aí. Então, nós temos que cuidar, sim. Nós temos que fazer o nosso melhor, né? Para fazermos a recolta do lixo seletivo, né? Nós temos que cuidar da nossa flora e fauna. Não podemos desmatar mais. Acabou esse tempo de desmatamento. Não precisamos mais desmatar. Então não deveria ter mais nenhuma autorização da SEMA, né? Nem autorização da FEMA, nem autorização de órgão nenhum do governo para desmatamento. Nenhuma. Nem da Amazônia Legal e nem do Pantanal. Nenhum. E nem da nosso, né, nosso território maior, né, no Brasil, que é a Mata Atlântica, e aí o nosso nosso bioma, né, importantíssimo, que é o Cerrado. Né? Não podemos desmatar mais o Cerrado. Né? Já basta as queimadas, né, que tem destruído o nosso Cerrado, principalmente, e também a nossa floresta amazônica. Temos que cuidar dos nossos rios, das nossas fontes, né, de água mineral. Temos que cuidar da nossa fauna, né, dos nossos animais, tanto os domésticos quanto os selvagens, né? Nós temos que cuidar do nosso clima, do nosso planeta, porque o mundo está dando a troca. E tem uma coisa na Bíblia também, a Bíblia diz assim, em Apocalipse, né, que Deus, o Deus Criador, virá para destruir aqueles que destroem a natureza, né? Aqueles que destroem a fauna e a flora, aqueles que desmatam, né? Então ele virá para destruir esses, certo? Porque o planeta não nos pertence, né? Nós somos aqui meros viajantes desse planeta, somos aqui meros peregrinos, né? Esse planeta pertence a Deus. Ele que é o criador do planeta, ele que é o mantenedor e criador do planeta. Então nós temos que respeitar o que é dele, não é nosso, né? Aliás, nada que nós temos é nosso, né? Nem a nossa vida, né? Até o fôlego de vida que nós temos é emprestado, né? Na hora que ele quiser tomar de volta, ele toma e a gente cai duro como se fosse uma estátua de barro, né? Mortinho, uma estátua de barro mortinha caída no chão. Nem o ar que respiramos, nem o fôlego de vida que nós temos é nosso, né? É dele.
É isso aí, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E ninguém vai a Deus senão por Ele. Ele disse, Ele afirmou quando esteve aqui entre nós. E Ele falou que voltaria, retornaria. E nós estamos aguardando o dia do retorno do Senhor. Amém? Maranata, o Senhor logo vem. Até o próximo Conectado. Tchau, tchau.